Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano Júnior, de História, e hoje nós vamos trabalhar mais uma aula de História do Recife para as turmas do 6º ano. De uma forma especial, nós queríamos parabenizar todos vocês, estudantes, pelo seu dia. O Dia do Estudante é uma data onde nós dedicamos a nos lembrar, não que a gente esqueça de vocês, até porque nossa atividade docente, ela só existe porque vocês, estudantes, existem. Então, nós queremos parabenizar todos e todas estudantes da rede, de Recife, e desejar que vocês continuem nessa caminhada do estudo, nessa caminhada do conhecimento, que hoje nós estamos aqui para ajudar de uma forma diferente, por meio do projeto Educa Recife, na Escola Municipal para as Aulas Digitais. Então, o nosso contato, que era com vocês em sala de aula, agora está sendo mediante aqui o uso da tecnologia, o uso das câmeras. Então, aproveitar para desejar um feliz Dia do Estudante para todos e todas. Hoje nós contamos aqui com a ajuda do Anderson, o nosso intérprete de Libras, e nós temos um convidado para a nossa aula, o professor de Geografia, também daqui da Escola Municipal para Aulas Digitais, o professor Alami. Alami, faz teu nome aí. E aí, bom dia, galera. Alguns de vocês não me conhecem ainda, 6º ano, mas já tiveram aula comigo, eu estou ligado, tiveram aula comigo. O professor Luciano falou que é o Dia do Estudante. Eu queria deixar a mensagem para vocês que vocês são importantes, mas nesse momento de pandemia vocês foram fantásticos. Vocês se superaram, cara, mostraram o verdadeiro significado de ser estudante. Não importa o local, não importa a tecnologia, não importa a dificuldade, mas você estava aí, cara. Você estava aí, estudando, e a gente estava tentando fazer o melhor. Isso aqui foi tudo montado só por conta de você, cara. Tem um pessoal que está do outro lado das câmeras e você nem conhece, mas é tudo para você. Então, vamos nessa, Luciano. Então, pois bem, hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito dos povos indígenas de Pernambuco. Então, para a gente começar a nossa aula, nós vamos assistir alguns trechos de alguns vídeos. A gente coloca trechos curtos porque existe toda uma série de limitações para a gente colocar trechos maiores, mas dá para vocês terem uma ideia do que a gente quer destacar aqui para vocês. Então, primeiro trecho é o trecho de uma música da banda de rock brasileira, o Sepultura. E conforme a própria banda diz, essa canção ela é inspirada por uma tribo indígena brasileira chamada Kaiowá, que vive na floresta tropical. Eles cometeram suicídio em massa como um protesto contra o governo que estava a tentar tirar sua terra santa. Então aqui nós temos uma citação dos integrantes da própria banda prestando uma homenagem a essa população indígena, que sofria com a questão do avanço de poceiros e de ruralistas sobre suas terras, e uma das formas de protesto foi bem radical. Eles chegaram a cometer suicídio coletivo como forma de protesto, para mostrar que ali existia um povo que possuía direito àquela terra, mas que estava sendo expropriado, que estava perdendo a sua terra para outras pessoas que se arvoravam em invadir aquele território, tomando as terras que pertenciam a esse povo indígena. Mas vamos assistir um outro trecho. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um trecho do clipe de uma música da banda de rap indígena
chamada, né, Bro MCs. Então é um grupo da etnia, né, Guarani Kaiowá, é um grupo de rap formado totalmente por membros, né, dessa etnia, né, indígena. Então nós já adiantamos um pouquinho aqui, mas os vídeos eles falam sobre os Kaiowás, né? E quem eram ou quem são esses povos? Aí a gente vai trazer um pouco, né, de dados dessa tribo. É uma das etnias, né, indígenas de maior população em território brasileiro e de maior expressão também, dado que os conflitos que esses grupos enfrentam e sua luta contra os interesses econômicos, contra os interesses, né, de determinados grupos, né, ruralistas. Então, esses grupos, né, econômicos, né, de grandes latifundiários voltados para produção agropecuária, eles entram em conflito constante, né, com várias dessas etnias que ainda existem e resistem bravamente, né, na questão do que diz respeito à proteção das suas terras. Então, hoje, nós vamos tentar entender aqui, por exemplo, que no Brasil esse grupo, né, ele está presente no sul do Mato Grosso do Sul, e compartilha um tronco linguístico chamado de Tupi-Guarani. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem aqui um mapa, né, com algumas etnias, né, e essa região aqui, que está em verde, né, rachurada aqui de verde, é exatamente a região onde nós temos a predominância dessa etnia, né, Guarani e Kaiowá. Mas vejam, e em Pernambuco? Nós falamos, né, sobre a existência de povos indígenas. Nós sabemos, né, que os povos indígenas eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram, né, a partir de 1500. E a partir de 1530, quando inicia o processo, né, de colonização efetiva, né, portuguesa, esses povos eles começaram a lutar contra os invasores, né, europeus que passavam a partir dali a se apropriar das suas terras, né, das suas riquezas, dos seus recursos naturais. Então, se a gente fala hoje, por exemplo, em movimento indígena, a gente tem que ter noção que o movimento indígena, a luta, né, dos povos indígenas, ela começou já durante o processo de colonização. E isso é muito importante a gente trazer essa discussão, porque hoje existe até a discussão, né, a respeito de uma releitura, uma reorganização do próprio conceito do que vem a ser indígena. Então, em história, a gente costuma, né, trabalhar essas etnias no momento em que a gente vai trabalhar temas bem específicos, como a colonização do Brasil, como a questão da escravidão, ou escravização, o termo mais adequado seria escravização, porque esses povos, eles nasciam, né, livres, mas eram colocados em uma situação, né, de trabalho forçado, né, uma situação de escravo, né, então eles eram escravizados. Mas aí existe uma discussão e vocês podem estar se perguntando, por exemplo, por que é que o professor Luciano, ele hoje conta com a participação do professor de Geografia Alami? É porque o professor, ele tem a história de vida dele ligada à população indígena, não é isso, professor? Luciano, eu sou filho de Pancararu, minha mãe é Pancararu. Só para ter uma ideia, essa etnia foi praticamente, totalmente, a sua cultura foi da língua, foi extinta, a sua cultura extinta, porque por conta, vocês já viram isso em outras matérias de geografia mesmo, por conta da fundação das usinas Itaparica do Xingu, as terras foram inundadas. Tem uma cidade de Pedra, por exemplo, está embaixo d'água, que hoje é ponto turístico, mas a reserva dele foi totalmente inundada, eles foram deslocados. Quando eles foram deslocados, a sua cultura toda foi embaixo d'água, tá? Então, historicamente, existia já um conflito dos pancarus com os funiôs, tá? É uma coisa que vocês podem aprofundar. Como o professor Luciano falou, na chegada dos portugueses aqui, existiam 5 milhões de índios, cara, ou indígenas, tá? Ou avícolas aqui. Hoje são poucos mais de 800 mil, cara. Antes, as nações eram divididas por troncos linguísticos. Hoje, esses troncos linguísticos praticamente deixaram de existir.
Eu tenho muito orgulho de ser filho de uma índia Pancararu, tá? Foi criada na tribo Funiô, porque quando foi inundada, minha avó saiu para lá, tá? Ela ainda resgatou minha mãe o idioma Funiô. Eu, por exemplo, não consigo falar quase nada em Funiô e não falo nada em Pancararu, porque a sua cultura foi simplesmente não destruída, mas esquecida. Mas é a nossa raiz, é a minha raiz. Se você olhar direitinho, você talvez tenha passado por várias pessoas que têm essa mesma descendência e você nem percebe. Por quê? Está com o celular na mão, um carro zero, um apartamento aqui, está um professor dando aula, mas eu nunca esqueci minhas raízes. Deixa eu dizer uma coisa para você, Luciano, para você que está aí. Uma das coisas que mais caracteriza essa etnia Pancararu é que o nome significa pureza. Pureza. E nossos ancestrais foram tão puros que quando os colonizadores chegaram aqui, Fernando Noronha passou 30 anos explorando o pau-brasil e trocava o pau-brasil, tá? Simplesmente por espelhos, por qualquer coisa. Isso é verdade, gente. Por pena, por chapéu, por galinha, qualquer coisa. Porque eram puros, eles eram nativos da terra. A minha mãe, gente, chegou aqui em Recife aos 23 anos de idade, 21 anos de idade, para trabalhar como doméstica. E ela foi alfabetizada, ou seja, ela foi introduzida à cultura, nossa cultura tradicional, ela foi alfabetizada aos 28 anos de idade. Tá? Isso acontece ainda nesse Brasil. Ainda acontece ainda em Pernambuco. Tá? Se você aproveitar e ver aqui com o professor Luciano, a quantidade de etnias que tem em Pernambuco que são esquecidas, são muitas, gente. Talvez você não conheça, somente os funiôs são os mais falados, e não conheça a quantidade que existe. Eu tenho orgulho de ser filho. Professor, por que o senhor se diz filho de Pancararu e não Pancararu? Simplesmente porque minha mãe, quando chegou aqui, quando se casou com descendência turco, e eu perco essa identidade, vamos dizer assim, burocrática de índio. Eu, por exemplo, não posso ter minha carteira de índio, porque houve esse casamento. Mas eu tenho orgulho de dizer que sou filho de uma Pancararu. Muito bem, professor. Muito obrigado. E dentro dessa perspectiva, né, como o professor colocou, existem vários povos, né, indígenas aqui no nosso estado, né? E muitas vezes a gente nem sabe que esses povos existem. Outra coisa que a gente tem que trazer aqui, não é, professor? É a questão de que muitas vezes, né, a gente só fala dos povos indígenas quando a gente tem, né, a questão da comemoração, né, do Dia do Índio, por exemplo, e você tem, né, a comemoração do Dia do Índio. É até engraçado, né, porque hoje existe até uma ressignificação, eu acho que a gente estava colocando isso, do termo, né, porque a expressão índio, ela durante muito tempo ela foi carregada, né, de um significado assim bem preconceituoso, né? O índio, ele era associado à figura do indolente, né, daquele camarada preguiçoso, aquele que não se adaptava ao trabalho, quando na realidade o que a gente tem é uma questão cultural, né? Os povos indígenas, eles têm uma percepção de território, né, uma percepção da realidade diferente, e a gente poderia dizer até que sob determinados aspectos, né, se a gente colocar dentro da perspectiva daquilo que seria superior e inferior, não que isso seja uma perspectiva adequada, mas se a gente colocar assim, a perspectiva, né, de cuidado com a terra, né, desses povos indígenas, ela seria em muito, né, que moralmente, digamos assim, superior à do colonizador, porque o indígena ele tem uma relação com a terra quase que como se a terra ela fosse considerada, e né, professor, considerada sagrada, né? Então existe um cuidado, né, com a terra. Ele vai buscar da terra aquilo que ele necessita. Existe a preocupação, né, com o meio ambiente, existe a preocupação, por exemplo, com uma economia sustentável. Diferente da concepção, né, de natureza, né, da concepção de preservação da natureza que o colonizador ele vai ter. A gente falou aqui, e o professor Alami ele citou, né, a questão da extração do pau-brasil. Então, existiam grandes reservas, né, de Mata Atlântica aqui no território pernambucano que foram praticamente devastadas, né, com a chegada dos portugueses, porque eles passavam a extrair de forma predatória a madeira do pau-brasil, e isso gerou
um impacto ambiental. Mas veja, existem povos aqui no estado de Pernambuco e a gente vai tentar conhecer alguns deles, né? Nesse sentido, o objetivo da nossa aula, né, é conhecer alguns desses povos indígenas de Pernambuco. Aqui a gente tem uma citação do professor Edson Silva, que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, especialista, né, no estudo das populações indígenas, e ele diz o seguinte: o desconhecimento da realidade indígena em Pernambuco está associado basicamente à imagem do índio, que é tradicionalmente veiculada pela mídia. Um índio genérico com biotipo, né, formado por características correspondentes aos indígenas de povos habitantes na região amazônica e no Xingu, com cabelo liso, pintura corporal e abundantes adereços de penas, né? Aquele índio, né, que é nu, morador da floresta, de cultura exótica. Então a gente tem esse estereótipo, né, do indígena como aquele camarada que está todo pintado, né, cabelo lisinho, né, o cocá, né, um colar pendurado no pescoço, cocá na cabeça, habitante no interior das florestas, né, nas ocas, né? Assim, dedicado à caça, né, à pesca, e a gente tem essa visão. Se a gente trouxer para o estado, a gente vai perceber que hoje os indígenas que habitam no território aqui de Pernambuco, eles estariam muito mais próximos, né, daquilo que a gente colocaria como um trabalhador rural, do que esse estereótipo, né, do indígena como aquele camarada, né, exótico lá no meio da floresta, né? Então, aqui a gente tem um mapa, né, que foi retirado, né, desse site aqui, ó, terrasindígenas.org.br. Bem legal esse site. Ele faz um cadastramento, né, de todas as etnias, né, indígenas que a gente tem no Brasil. E quando a gente vai para o mapa de Pernambuco, ó, todos esses pontos que estão aqui são pontos, né, onde nós temos etnias, né, temos povoados indígenas, né, ou comunidades indígenas ainda resistentes, né. Aqui, ó, para você ter uma noção, o mapa de Pernambuco mostrando as etnias que nós temos. Então nós temos, por exemplo, o povo Trucá, o Pipipã, o Tuxá, o Xucuru, né, o Pancará, né, o Funiô, que o professor citou, e o Pancararu, do qual o nosso professor Alami é descendente. Então, a gente trouxe aqui alguns dados de algumas dessas etnias, né, como, por exemplo, o povo Aticum. Ele pertence ao grupo indígena Aticum-Umã, uma população estimada em 5.139 habitantes, né, e que abrigam a região da Serra das Crioulas e Umã, nos limites do atual município de Carnalbeira da Penha, em Pernambuco. Então, aqui, ó, os Aticum, eles estão mais ou menos nessa região aqui do mapa. Então, aqui, ó, são mais ou menos 45 aldeias, né, que fazem parte desse povoado, né, Aticum. E aqui a gente dá uma expansão no mapa, né, para a gente ver, ó, a região da Serra das Crioulas, município aqui, ó, de Carnalbeira da Penha. Então a gente teria, né, essa daqui seria a localização desses povos, né. Nós temos um outro povo, por exemplo, o Pipipã, que constitui uma das etnias historicamente habitantes da Serra Negra, né. São vizinhos de um outro povoado, né, que é o povoado Cambiuá, que também tem a Serra Negra como território tradicional e sagrado. Está situado no município de Floresta, em Pernambuco, né, e em 2005 tiveram início os estudos para a identificação e demarcação da terra indígena Pipipã, que é uma questão interessante a gente trazer. A questão da demarcação territorial, a demarcação das terras indígenas. Então, muitos desses povos, eles lutam ainda hoje para que o seu território seja reconhecido e oficializado como seu. Então, existe conflitos, né, entre esses povos e ruralistas, em poceiros, né? Então, o camarada chega, né, e vê aquele descampado, aí diz, não, eu vou cercar isso aqui é meu. Mas, na realidade, a gente tem ali um território indígena, né, que ele acha que porque não tem alguma pessoa, alguns moradores ali, não, aquilo ali é terra desocupada de ninguém, então eu vou tomar conta. Aí isso gera conflitos, né? Então, uma das principais questões ainda hoje é a questão da demarcação de terras. Não é isso, professor? É verdade, Luciano.
É verdade. Hoje os poceiros ainda realmente também que invadem as terras indígenas lá e não existe ainda existe uma demarcação. Houve há tempos atrás, já modificou. Vou dar um exemplo da minha etnia lá. Eles foram deslocados e lá os poceiros tomaram conta dessa nova terra que eles foram colocados lá, ganharam agora, 2 anos atrás, o direito de posse e simplesmente o pessoal incendiou escolas, incendiou igrejas, incendiou o que estava lá porque não queriam que eles tomassem posse daquilo que era deles. Infelizmente acontece isso, Luciano. E isso é um problema, né, que ele necessita, né, de uma intervenção, de uma atuação mais centrada, né, mais assim, atuante mesmo, né, do governo, né, do poder executivo de uma forma geral. Outro povo, né, que nós mencionamos aqui, já o professor Alami até mencionou, é o povo Funiô. É o domínio dos Funiô sobre as terras de Águas Belas, é bastante antigo. Então eles estão localizados na região, né, que faz parte do município de Águas Belas. E esse domínio, né, se desenvolve muito ligado ao antigo aldeamento, né, que originaria o núcleo urbano de Águas Belas. Veja, o que era o aldeamento? O aldeamento, assim como as missões, eram construções jesuítas. Então, os padres jesuítas, né, que vieram com os colonizadores portugueses, né, eles iniciaram, né, um trabalho de aldeamento e um trabalho de construção de missões, porque existia aquela mentalidade do colonizador em trazer, né, aquele colonizado para dentro, né, da sua cultura. Em outras palavras, né, eles vinham para cá e iniciavam um processo de enculturamento, né, ou de aculturação do povo dominado. Então, o povo dominado ele era incentivado a abandonar, ou forçado mesmo a abandonar as suas raízes, as suas tradições e incorporar os costumes, né, do colonizador. Então, quando os jesuítas vêm com os portugueses, eles vão fazer um trabalho, né, de aldeamento, né, de missões, porque a ideia era a cristianização dos gentios, né, ou daqueles povos, né, que não possuíam a cultura cristã portuguesa. Então, cabia aos jesuítas, né, ou coube, né, aos jesuítas a missão, né, de catequizar aqueles povos. Então, nessa região onde existiu um aldeamento, né, no município de Águas Belas, um aldeamento, né, que vai levar a organização do território, ali, né, no território de Águas Belas que vai estar localizado o povo Funiô. Então, eles estão lá desde o século XVIII, né, que se tem notícia, né, deles ocupando a Serra do Comunate, né, situada ao norte da atual cidade de Águas Belas. Aqui, ó, no mapa, município de Águas Belas, e ali a gente tem o povoamento, né, Funiô. Outro povo, né, esse tem até destaque recente, né, na mídia, por conta do fato, né, de que um dos líderes, né, da tribo, né, Xucuru, foi eleito, né, prefeito, né, e se iniciou uma disputa, né, judicial para que ele não assumisse, né, o poder, né, executivo na prefeitura. Então, os Xucuru habitam um conjunto de montanhas conhecido como Serra do Ororubá, no estado de Pernambuco. São datados, né, desde o século XVI e começaram a ocupar o território, né? E essa região ela já sofria transformações devido aos violentos processos de expropriação de suas terras. Então, os documentos relativos, né, no período colonial mostram essa invasão por parte dos portugueses e registram que a antiga vila de Simbres, né, hoje uma aldeia Xucuru, foi palco de conflitos entre os Xucuru e os colonizadores. Muitas aldeias foram extintas e as terras logo registradas em nomes de fazendeiros. Aquela disputa, né, que a gente coloca entre poceiros, entre fazendeiros, ruralistas, né, e os povos originários, né, povos indígenas. Então aqui, ó, estão lá no território, né, de Pesqueira, né, hoje faz parte, né, do território de Pesqueira. Então aqui no mapa, né, onde estão localizados os povos Xucuru. E aqui a gente tem o povo do qual descende, né, o nosso professor Alami, né, o povo Pancararu, né. Aí, professor, eu coloquei as informações aí. Caso eu me equivoque aqui, o senhor me corrija.
Mas vejam, então, a terra indígena Pancararu foi homologada em 1987 e está localizada entre os atuais municípios de Petrolândia, Itaparica e Itacaratu, no sertão pernambucano, próximo já ao Rio São Francisco. Rio São Francisco que vocês devem ter notícia, né? Porque ele já foi muito cantado, né, em música, né? Existe até uma música, né, cantada, né, pelo forrozeiro Jorge de Altinho, né? Onde ele fala, né, da questão do São Francisco, né? São Francisco, o Rio São Francisco fazendo divisão ali entre os municípios de Petrolina, né, e Juazeiro, né? Então, nesse sentido, né, ele compôs, né, uma música, né, ele canta uma música trazendo, né, esse resgate, né, do Rio São Francisco. Então, a forma do território é de um quadrado perfeito e corresponde à memória que os Pancararu mantêm da doação imperial de uma sesmaria, a missão religiosa que aldeou seus antepassados durante os séculos XVIII e XIX. Então, aqui, ó, o território Pancararu e geralmente, né, quando a gente fala também dos povos indígenas, a gente tem que ter noção, né, que se estuda muito pouco, né, professor? Porque a gente tem ainda uma história do Brasil, a gente tem ainda resquícios, né, de uma história muito voltada à questão de uma cultura eurocêntrica, né, ou europocêntrica, né? Então, a história do Brasil mesmo, se vocês tiverem essa percepção, vocês vão ver que a gente costuma estudar a história do Brasil a partir do processo de colonização portuguesa. Então, a gente estuda a história do Brasil a partir de um olhar eurocêntrico, né? Então, está lá centrado na Europa. Então, a gente estuda muito pouco, por exemplo, os povos indígenas e os povos africanos aqui no Brasil por conta dessas questões. Mas a gente traz a ideia, né, de que esses povos, né, professor, eles contribuíram bastante, né, com a nossa cultura, né, por exemplo, com a farinha, a questão da cestaria, né, a produção de cestos, né, o banho. Se a gente toma banho, né, cotidianamente, né, no nosso dia a dia, a gente deve isso a uma tradição indígena. A gente tem a questão da mandioca, amendoim, abacaxi, fora outras questões, como por exemplo, quando eu lembro disso, né, e eu vou encerrar a aula com isso, eu lembro disso, talvez o professor Alami também, mas muitas vezes quando eu era criança e estava doente, o que acontecia era o seguinte: minha mãe, ela tinha o costume de levar a gente na casa da vizinha da frente, né, que a gente chamava carinhosamente de vó. E vó era de descendência indígena e ela era o quê? Uma benzedeira. Então a gente ia, né, para a casa de vó, professor, e lá ela fazia uma reza, né, com os galhos de pião, de arruda. E nesse sentido, né, isso é uma questão da tradição, né, da medicina indígena, né, como várias ervas que foram incorporadas também à nossa cultura. E a gente deve isso tudo às várias etnias indígenas. Então que fique para vocês essa ideia de que nós temos, né, professor, aqui vários povos com uma cultura que merece ser explorada. E, por fim, como sugestão de atividade, com a supervisão do seu professor, da sua professora, pesquisem reportagens que falem sobre alguns dos povos indígenas de Pernambuco para socialização em sala de aula com os seus colegas. No mais, até mais, pessoal, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. E obrigado, professor, pela presença. Sempre às ordens, Luciano, e se anota no teu caderno aí, discute em sala de aula. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, pessoal.